Hoje a gente vai lá para Hebreus, capítulo 12, verso 1, e depois capítulo 13, verso 20 e verso 21. Chegamos ao final dessa série de estudos sobre a carreira que nos está proposta. É claro que a gente deve procurar levar isso para o resto da vida, né? Procurar sempre estar entendendo cada vez mais este grande mistério, né? Que é a carreira que nos está proposta ao lado do Senhor, sendo conduzidos pelo Senhor. Com certeza estaremos sempre crescendo nessa questão, nestas matérias, se a gente realmente se deixar levar, como diz a palavra, né? Então vamos lá, capítulo 12, verso 1, e depois capítulo 13, verso 20 e verso 21. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora capítulo 13, verso 20 e o verso 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoa em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. E amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela carreira que nos está proposta. Obrigado por nos ensinar, Senhor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Obrigado por esta obra que o Senhor opera em nós ao longo desta caminhada, desta jornada, de nos aperfeiçoar, Senhor, segundo o Teu querer, para a Tua vontade, Senhor, para a Tua glória. Obrigado, Pai, por esta obra tremenda, que o Senhor venha cumprir essa obra na vida de cada um de nós, Senhor. E que não venhamos jamais a nos desviar deste caminho, Senhor, tão maravilhoso, tão glorioso que é caminharmos, ó Pai, contigo, sermos conduzidos contigo, Senhor. Abençoa nossas vidas, abençoa esse tempo de reflexão sobre a Tua palavra, que ela seja a palavra viva, Senhor, que ela ganhe realmente, ó Pai, o nosso coração, que ela seja plantada no nosso coração e que o nosso coração esteja aberto, receptivo, Senhor, como uma boa terra, Pai, para que ela venha dar frutos e frutos em abundância para a glória do Teu nome. Abençoa a vida de cada um aqui, abençoa quem estiver ouvindo pela internet, abençoa os nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Bom, no final da carta de Hebreus, de certa forma, a gente vê aqui o quê? Uma síntese, né, um resumo do trabalhar de Deus na vida daqueles que correm a carreira que nos está proposta. A palavra de Deus diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aí no capítulo 13, verso 20 e 21, ele diz assim: e Deus, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Em resumo, o que Deus opera na vida daqueles que correm a carreira que está proposta? O texto aí fala: pelo sangue de Cristo, Deus, né, pelo sacrifício de Cristo, pela oferta de Cristo, né, pela entrega de Cristo na cruz, pela obra consumada, né, na cruz do Calvário, pelo seu Filho Jesus, pelo sangue de Cristo, Deus, diz a palavra, tem nos aperfeiçoado. Tem aperfeiçoado as nossas vidas. Aí olha só que interessante, aperfeiçoado em todo o bem. Agora com um propósito. Para quê? Para cumprir a sua vontade. Qual que é a obra de Deus na nossa vida, irmãos? Por meio de Jesus Cristo. Cumprir a vontade de Deus. Essa é a ótica mais pura, mais genuína, mais correta dentro do Evangelho. O Evangelho, né, fala de uma obra de Deus na nossa vida, não para cumprirmos a nossa vontade, não para satisfazermos a nossa vontade,
mas a vontade de Deus na nossa vida. E ele continua aí dizendo, operando em nós o que é agradável diante dele. Deus opera naqueles que estão correndo a carreira que nos está proposta, operando o quê? Aquilo que é agradável diante de Deus, por meio de Jesus, por Jesus e para a glória de Jesus, para todos sempre. Olha que lindo! Então Jesus trabalha com aqueles que correm, Deus trabalha com aqueles que correm a carreira que nos está proposta, aperfeiçoando-os, em todo bem, para que estes que correm a carreira cumpram a vontade de Deus. Estes Deus está aperfeiçoando, operando neles o que é agradável diante dele. Olha só, é sempre em relação a quê? A Ele. É sempre em relação ao Senhor. A carreira que nos está proposta é totalmente relacionada ao Senhor. O foco é o Senhor, é por meio dele e para Ele. Isso é maravilhoso. É por meio dele, para que cumprimos a vontade dele, para sermos agradável diante dele e para a glória dele. E olha só, todo o sempre. O que esse todo sempre é importante? Porque essa carreira que a gente está correndo, que nos é proposta, ela tem uma perspectiva, muito maravilhosa, muito gloriosa. Porque é uma carreira, que é uma corrida que não tem fim. A perspectiva da carreira que nos está proposta é para todo o sempre. Somos chamados a uma corrida, a uma jornada com o Senhor eterna. Estaremos sempre na presença de Deus, eternamente correndo a carreira que nos é proposta, cumprindo a sua vontade, agradável diante dele, esta glória do seu nome é uma perspectiva que começa hoje, mas que não tem fim, para todo o sempre. Maravilhosa é a carreira que nos está proposta. Louvado seja o nome do Senhor, Por nos incluir neste plano. Não é verdade? Por fazer de nós participantes. A perspectiva da carreira que nos está proposta é essa. Participantes desta carreira onde nós somos transformados em algo agradável diante dele, onde somos transformados em algo que cumpre a vontade dele, onde somos transformados em algo que rende a ele glória, e glória para todo o sempre. Essa é a obra de Deus na nossa vida. Essa é a obra do Evangelho, essa é a obra do sangue, essa é a obra da carne de Cristo, essa é a obra tão preciosa, daquilo que foi consumado pelo nosso Salvador nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. Agora, olha só, irmãos, hoje eu vou dar destaque aqui para essa questão sobre sermos aperfeiçoados. Hoje veremos aqui o que Hebreus, a carta de Hebreus, coloca como as últimas considerações dentro da perspectiva da carreira que nos está proposta sobre sermos aperfeiçoados em todo bem. Veremos as últimas considerações sobre sermos aperfeiçoados em todo bem. Veremos as últimas considerações sobre operar de Deus, o que é agradável diante dele. Amém? Então vamos lá. Hebreus 13, verso 1 ao verso 3 para começar. A gente vai ver o capítulo 13 hoje. Hebreus 13, verso 1 ao verso 3. Diz assim: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Em primeiro lugar,
sobre este ser aperfeiçoado em todo bem, na carreira que nos está proposta. Está escrito, na palavra, verso 1 do capítulo 13, seja constante o amor fraternal. Olha que legal. Na carreira que nos está proposta, sem dúvida, com certeza, é agradável diante de Deus. E Deus estará sempre aperfeiçoando em nossas vidas o quê? O amor. Repare só na colocação de Hebreus. O autor de Hebreus não diz ame ou diz tenha amor. A gente vê estas colocações em outras cartas do Novo Testamento. Amor, ame ao próximo, Tenhai-vos amor uns pelos outros, tal. A colocação de Hebreus é um pouco diferente. Ele diz: seja constante o amor fraternal, ou seja, o amor afetuoso. Olha só, o que é um amor aperfeiçoado, irmãos, aqui dentro da ótica da carreira que nos está proposta? É um amor o quê? Constante e fraternal. É um amor firme, é um amor persistente, é um amor contínuo, Esse constante é um amor que tem continuidade. Ele está falando, irmãos, para pessoas que estão aonde? Na carreira que nos está proposto. Por isso ele não diz tenham amor ou amem, ele diz o amor seja constante, contínuo, firme, persistente. Sem dúvida nenhuma, isso é agradável diante de Deus e é o que Deus tem operado, não é verdade? Na vida daqueles que correm a carreira que nos está proposta. Isso, com certeza, é algo que cumpre a vontade de Deus. É algo que traz glória ao nome do Senhor. Hebreus fala sobre um amor sendo aperfeiçoado. Um amor tornando-se constante e mais fraternal, mais afetuoso. Um amor que realmente tem a mão da obra de Deus nas nossas vidas. Um amor que realmente é aprimorado, aperfeiçoado por Deus em nossas vidas. Agora, olha só. Algumas questões muito interessantes aqui sobre esse amor constante que ele coloca aqui. Ele diz assim no verso 2 e 3. Não negligencies a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Note bem, um amor constante, um amor aperfeiçoado, ele não negligencia algumas coisas. Que coisas são essas? A primeira coisa que ele coloca aí é o quê? A hospitalidade. Um amor aperfeiçoado, um amor constante, é um amor hospitaleiro, Ele diz assim, não negligencies a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber, olha só, acolheram anjos. Olha que interessante essa perspectiva, Realmente a carreira que nos está proposta, ela de fato ela é gloriosa, Alguns sem saber, acolheram até mesmo anjos. Bom, eu acho que aqui a gente não pode fazer disso uma doutrina, A gente não pode fazer disso aqui uma regra, mas é uma perspectiva um tanto que maravilhosa, um tanto que gloriosa. O quanto, este amor constante, este amor aperfeiçoado, cheio de hospitalidade, pode até nos levar a termos momentos e experiências tremendas com Deus, não é verdade? Alguns, diz a palavra, praticando o quê? Essa hospitalidade, este amor, constante, fraternal, não é verdade? Uns praticando o amor fraternal sem saber, acolheram anjos. Agora ele fala mais, Ele diz, lembrai-vos dos encarcerados. O que mais a gente não pode negligenciar? Porque um amor aperfeiçoado não negligencia. Um amor constante não negligencia. Ele diz aí, lembrai-vos dos encarcerados.
Está falando daqueles que sofrem, está falando daqueles que estão aprisionados, muitos por terem cometido crimes gravíssimos, né? E o nosso amor, uma vez aperfeiçoado por Deus, sem esta negligência, não é verdade? É capaz de lembrar, olha só, do que? Até mesmo dos encarcerados e também dos que sofrem, que eu já vou falar. Mas aqui essa questão dos encarcerados é interessante. Por quê? E aí você vai entender por que a gente está falando aqui de amor aperfeiçoado, de amor constante, de amor tratado, né? Quem são os encarcerados na sociedade, diante da sociedade? É a pior, o quê? Não é verdade? Fizeram mal à própria sociedade. É a pior classe de todos. É os mais desprezados. São os mais... escolhe. Né? São os mais... É interessante, porque ele coloca essa perspectiva muito aperfeiçoada mesmo, não é verdade? Ele coloca uma perspectiva do amor aqui realmente muito semelhante à do nosso Senhor Jesus Salvador, não é verdade? Que morreu pelos pecadores, morreu por aqueles que eram inimigos, morreu por aqueles que... não é verdade? Daqueles que eram rejeitados, desprezados. Lembrai-vos dos encarcerados, e aí ele fala, lembrai-vos também dos que sofrem maus tratos. Agora olha só, quando ele fala sobre os maus tratos, ele diz assim, lembrai-vos dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. O que é um amor aperfeiçoado? Aquele que se coloca no lugar da pessoa. Olha que interessante. Que sofre, que os Compadece. Quando em relação àqueles que sofrem maus tratos, é um amor que lembra deles, né, como que se com efeito fossem eles mesmos... Se lembram deles como se fossem... Né? Eles mesmos a estarem sofrendo os maus tratos. Olha que interessante. Só assim, né? Você consegue lembrar de um prisioneiro, né? Um assassino. Agora, olha só. Lembrando, irmãos, né? Deus está falando aqui, a palavra está falando aqui que Deus nos aperfeiçoa em todo o bem, né? Para cumprirdes a sua vontade. Seja constante o amor fraternal. Com certeza é algo que vem a cumprir a vontade de Deus na nossa vida. E é algo que Deus trabalha, opera, né? Operando aquilo que é agradável diante dele. Esse amor fraternal é algo a ser trabalhado por Deus nas nossas vidas. É para ser aperfeiçoado por Deus. Aqui está a perspectiva do amor aperfeiçoado, não é verdade? Aqui está aquilo que Deus quer operar, aquilo que Deus quer realizar, cumprir naqueles que correm a carreira que nos está proposta. O amor fundamental para nós, né? Na carreira que nos está proposta. Como nós precisamos sermos aperfeiçoados, como nós precisamos crescer nesta matéria, né? Diante do Senhor. Como nós precisamos colocar a nossa vida e aprender com o Senhor Jesus, né? Sobre amar. E sobre amar de maneira constante. E de amar de maneira fraternal. Isso nós precisamos sempre, como aqueles que correm a carreira que nos está proposta, buscarmos sermos aperfeiçoados no Senhor. Amém? Então essa é só a primeira questão. Vamos ver mais. Verso 4 ao verso 6. Alguém lê para mim, por favor. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tens, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Em segundo lugar, sobre esse ser aperfeiçoado em todo bem, na carreira que nos está proposta, nesse texto eu quero destacar 3 questões. Diz aí o texto: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Depois ele diz: seja a vossa vida sem avareza.
E depois ele diz: contentai-vos com as coisas que tendes. 3 coisas aqui muito importantes para nós, dentro da carreira que nos está proposta e que com certeza é agradável diante de Deus, e Deus estará aperfeiçoando a nossa vida em relação a estas coisas. A primeira é a honra no matrimônio. Ele diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Aos olhos de Deus, irmãos, aqui a perspectiva é essa. Aos olhos de Deus, o casamento, o matrimônio é o quê? O que é o casamento? Exatamente, é o quê? Digno de honra. Digno de honra entre todos. A palavra de Deus diz que Deus julgará os impuros e adúlteros. Irmãos, o aperfeiçoamento do Senhor em nossas vidas inclui o casamento. Inclui essa perspectiva do casamento, essa perspectiva de Deus diante do casamento. Aos olhos do Senhor, devemos aprender que o matrimônio é digno de honra entre todos. Devemos aprender então o que? A honrar o casamento. Qual que é o princípio? Qual que é o princípio dentro da carreira que nos está proposta, que se relaciona conosco, com o casamento e com Deus? Honrar o casamento. É uma coisa que Deus estará aperfeiçoando as nossas vidas. A maneira de honrar o casamento, as maneiras de honrar o casamento são muitas, mas o princípio é honrar. Digno de honra, isto é agradável aos olhos de Deus. E isso Deus estará operando em nossa vida para cumprirmos o quê? A vontade de Deus em relação ao casamento. Aos olhos do Senhor, a vontade do Senhor é que nós aprendemos a honrar o casamento. Amém, irmãos? Amém. É claro que a gente, se quisesse, a gente ficaria só em cada uma dessas matérias que a gente vai estar falando aqui, a gente ficaria cada uma delas, né, remoendo esses assuntos, falando, trazendo questões, outros textos, tal. Eu acho que hoje vale a pena citar esses valores, que são questões que Deus estará sempre nos aperfeiçoando, não é verdade? Estará sempre operando na nossa vida. Estaremos sempre sendo trabalhados por Deus nessas questões. O que a gente precisa é se deixar levar ao que é perfeito. Lembra lá do capítulo 6? Deixemos-nos levar ao que é perfeito. Hebreus, né, tem toda essa perspectiva do aperfeiçoamento. A gente se deixa levar ao que é perfeito. Que Deus aperfeiçoe-nos em todo bem. Essa é a perspectiva. E o casamento, com certeza, é uma delas. Quantas coisas nós precisamos aprender a honrar ao casamento. Quantas coisas a gente precisa assimilar na ótica do casamento. A mente de Cristo, não é verdade, irmãos? Termos mente renovada para que realmente o casamento venha trazer glória a Deus. Não é verdade? Para que o casamento cumpra a vontade de Deus diante dele. E seja agradável diante dele. Amém? Bom, outra coisa aí, diz aí o texto: seja a vossa vida sem avareza. O que então Deus também trabalha conosco na carreira que nos está proposta? Uma vida sem avareza. O que é avareza? Eu gosto de 2 definições sobre avareza. Avareza, numa primeira definição, é apego ao dinheiro para acumular. É quando a gente se apega ao dinheiro no intuito de ficar acumulando dinheiro. Lembra daquela parábola lá do celeiro? Vocês lembram daquilo? Vocês lembram que uma vez a gente falou aqui sobre da questão da avareza? Bom, a outra é a mesquinharia. É quando tem dinheiro e a gente é tão apegado que a gente é mesquinho, né? Bom, aos olhos de Deus, irmãos, aqueles que correm a carreira que nos está proposta devem viver sem avareza. E isto é agradável diante de Deus. Isso é algo que Deus estará operando nas nossas vidas ao longo desta carreira, para cumprirmos a sua vontade,
Para o quê? Para que a nossa vida realmente dê glória, seja agradável diante de Deus e dê glória ao seu nome. Uma vida sem avareza. Uma vida sem avareza, irmãos, é aperfeiçoamento de Deus. Não é verdade? Deus vos aperfeiçoa em todo bem, operando em nós aquilo que é agradável diante dele. Avareza, mesquinharia, apego a dinheiro, acumular dinheiro, amor, apego às coisas materiais, tal. Tudo isso Deus estará sempre aperfeiçoando na vida daqueles que correm a carreira que nos está proposta. Terceira questão aqui. Ele diz aí: contentai-vos com as coisas que tendes. Qual que é a terceira coisa que Deus estará aperfeiçoando sempre na nossa vida? O contentamento. E ele diz aí: contentai-vos com as coisas que tendes. Eis algo que Deus trabalha muito para aperfeiçoar nas nossas vidas, não é verdade? Não é que nas outras coisas não trabalha, mas eis uma coisa que às vezes fica muito claro, explícito e intenso. A gente sempre está insatisfeito. E ele diz aí: contentai-vos com as coisas que tendes. Devemos, na carreira que nos está proposta, nos contentarmos com as coisas que nós temos. Na carreira que nos está proposta, devemos aprender a se contentar com as coisas que nós temos. Isso é uma coisa que Deus estará sempre, trabalhando, operando, aperfeiçoando nossas vidas. Agora, por que, irmãos? Por que devemos aprender a se contentar com as coisas que nós temos? O que nós temos é dado por Deus. E é o que nos precisa, é necessário. Eu já penso um pouco diferente. Devemos aprender a nos contentar com as coisas que temos, porque o Senhor é o nosso grande motivo de contentamento. Veja o que Hebreus fala. Ele diz assim: contentai-vos com as coisas que tendes, daí ele tem olha só, ponto e vírgula. Por quê? Olha o porquê. Porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Irmãos, por que a gente deve aprender a se contentar com as coisas que nós temos? Porque o nosso grande contentamento na carreira que nos está proposta deve ser sempre, em primeiro lugar, o Senhor. A palavra de Deus diz: porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Devemos sempre ter o Senhor como nosso grande contentamento na carreira que nos está proposta, porque Ele nunca nos deixará, Ele nunca nos abandonará. Ele, o Senhor, é o nosso auxílio. Esta é a perspectiva de contentamento na carreira que nos está proposta. Olha só, que diferença hoje, de alguns pensadores aí. A perspectiva de contentamento para alguns é: quanto mais, melhor. Quanto mais se tem, mais contente se, De alguns, eu estou falando da perspectiva de alguns hoje nesse tempo, então, para muitos, Mas na perspectiva da carreira que nos está proposta, o contentamento vem por aquele que nunca nos deixa, vem por aquele que nunca nos abandona, vem por aquele que é o nosso auxílio. Por isso, as coisas que temos, irmãos, devemos simplesmente nos contentar, porque o prazer é ter aquele que nunca nos deixa. Contentar e agradecer. O prazer é ter aquele que nunca nos abandona. O prazer é ter aquele que é o nosso auxílio. O Senhor é o nosso auxílio. Que perspectiva linda de contentamento. Lembrei daquele salmo que a gente estudou, o Salmo 16, de Davi, Ele cita no versículo 12: digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. É a mesma perspectiva, exatamente. Esse aí correu a carreira proposta.
outro bem não possuo, né? A Bíblia diz, o Senhor é a porção da minha herança, no cálice, tu és o reino da minha vida. Aí tu entra lá no cai minhas divisas em lugares a menos. Essa é a perspectiva da herança, do contentamento. Olha, ele diz, tu és, né, a minha herança. Ele está falando da carreira, ele está falando de reino, justamente para que a gente tenha os olhos voltados, né? Para o Senhor. Não para as coisas que a gente tem aqui, que não tem, vai ficar. É a carreira para sempre. Para sempre, com certeza. Então, E é uma coisa que, né, voltando sempre nessa questão, o Senhor estará aperfeiçoando em nossas vidas ao longo da carreira. Claro, assim como o amor, assim como a honra no matrimônio, assim como uma vida sem avareza, né? Todas essas coisas são coisas que o Senhor estará nos aperfeiçoando em todo o bem. Olha aqui, todas essas coisas são o bem do Senhor, né? Como o amor aperfeiçoado, né? Como um amor constante, como uma vida sem avareza, como uma vida em contentamento com as coisas que temos, com contentamento no Senhor, com aquele que nunca nos deixa, com aquele que nunca nos abandona, com aquele que é o nosso auxílio. Portanto, irmãos, Deus nos aperfeiçoa em todo bem para cumprires a sua vontade, digno de honra, entre todos seja o matrimônio, seja a vossa vida sem avareza, e contentai-vos com as coisas que tendes. Vamos lá, tem mais coisa, hein? Alguém lê para mim do capítulo 13, verso 7 ao verso 9. Lembrai-vos dos vossos dias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, que nos será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar no coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocupam. Bom, em terceiro lugar, sobre esse ser aperfeiçoado em todo bem na carreira que nos está proposta, está escrito: lembrai-vos dos vossos dias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. E depois ele diz: e não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Aqui, irmãos, na carreira que nos está proposta, sem dúvida, é agradável diante de Deus, e Deus estará aperfeiçoando em nossas vidas nossa consideração em relação aos servos de Deus que pregam a palavra de Deus. A palavra de Deus diz para lembrarmos dos guias que pregam a palavra de Deus. O que significa este lembrar? Olha só, ele diz assim, lembrar, ele diz assim, né? Para perder aqui. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais pregam a palavra de Deus, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. O que significa esse lembrar? É considerar atentamente suas vidas, imitando sua fé. Ou seja, nesse sentido, o lembrar significa ter consideração suas vidas. Não é verdade? O seu testemunho, o seu sacrifício, né, a sua fé. Este lembrar é olhar para a vida destes servos do Senhor, destes que pregam a palavra de Deus, e ter como consideração a vida deles. Ter como consideração a vida deles, a vida que eles têm vivendo. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais pregam a palavra de Deus, tendo consideração, não é verdade? Considerando atentamente suas vidas, imitando sua fé. Ou seja, o testemunho deles. O que o testemunho, irmãos, daqueles que pregam a palavra de Deus? Estou falando de quem prega a palavra de Deus. Não está? Eu estou falando de quem realmente corre a carreira que está proposta. Como que é importante para nós? Por que é importante para nós essa questão de lembrar deles, irmãos? Porque é agradável diante de Deus. Porque é a vontade de Deus. Deus honra aqueles que realmente caminham a carreira que nos está proposta. Aqueles que realmente vivem, né, uma vida segundo a fé do Senhor. Onde está isso, irmão? Você lembra lá no capítulo 11? Há um versículo sobre aqueles tantos
né, que pela fé, né, correram a carreira que nos está proposta, ele diz no capítulo 11, no verso 38, ele diz assim sobre estes que viveram a carreira que nos está proposta, que andaram e caminharam pela fé, esses homens que viveram e pregaram a palavra de Deus, ele diz assim, homens dos quais o mundo não era digno. O mundo não era digno, mas Deus, diante de Deus, eram dignos. Ter consideração, a gente tem muitas vezes, né, esquecido ou negligenciado a vida de alguns irmãos tão preciosos, o testemunho de alguns irmãos que realmente pregam. Por causa deles que a gente está aqui hoje, né? Lembrou de Davi, né? Tendo a liberdade que a gente tem de estar aqui, o acesso que a gente tem à palavra. Muitos, né? Pagaram com a própria vida. E pagam. E pagam mesmo. E continuam pagando. O preço não mudou, continua alto. Claro. A carreira, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. A carreira que está proposta, o preço é alto, sim, muito alto. Agora, olha só, então, esse lembrar significa ter como consideração, né, a vida deles. Mas também diz assim, em Hebreus capítulo 13, verso 17 e 18, diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Nesse sentido aqui, desses versículos, o lembrar dos vossos guias significa o quê? Obedecer, ser submisso e orar por estes que pregam a palavra de Deus, por esses que vivem pela fé, por esses que têm um testemunho que a gente pode imitar, né? Nesse sentido, né, particularmente, o texto está falando sobre uma relação, né, com eles um tanto interessante. Eu gosto muito desse texto aqui. Eu gosto muito desse texto, porque olha só, nos traz o sentido pela qual Deus coloca muitas vezes em nossas vidas os seus servos, aqueles que pregam a palavra de Deus. Repara só, não devemos somente ouvir os que pregam a palavra de Deus. A palavra também diz que devemos também ter consideração, que devemos imitar, que devemos obedecer, que devemos submeter e que devemos orar. E aí eu já vou entrar nessa questão do aperfeiçoamento. Por que Deus muitas vezes coloca os servos dele nas nossas vidas, irmãos? Para aprendermos e para sermos aperfeiçoados exatamente nessas coisas. No quê? Ter consideração, saber imitar, saber obedecer, saber se submeter e saber orar. Aqueles que falam assim, eu não sei que orar. Precisa ver o quantas coisas a gente tem para orar na palavra de Deus. Entre elas, os nossos guias, né? Aqueles que Deus coloca na nossa vida para ensinar os caminhos retos, para pregar a palavra de Deus, para nos guiar. Agora, olha só. Consideração, imitar, obedecer, se submeter e orar. Quero destacar duas coisas aqui. Ter consideração, talvez alguns falem assim, tá bom, vai, beleza. Imitar, também, alguns podem falar assim, beleza, tá, legal, né? Testemunho lindo do irmão, imitar. Orar, também, tá, legal, dá para fazer. Agora, obedecer e submeter. Tá aí uma coisa a ser aperfeiçoada. Aí vai depender, né? Condicional, né? Acho que hoje tem sido muito difícil isso, né? Essa questão, essa consideração com os guias. Nesse sentido aqui, de obedecer, de submeter, de orar. Ainda mais nessa época que ficou banalizado tantas coisas, né? Que nem, por exemplo, os títulos, né? Pastor, 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 pastor. Hoje todo mundo é pastor de todo mundo. Né?
Pastor, pastor. Por quê? É simplesmente um título, só. Mas quando chega na hora de ser pastor mesmo, de te obedecer, de submeter, de orar, de imitar, de ter consideração, a coisa muda, né? Deus muitas vezes coloca os servos dele nas nossas vidas para aprendermos exatamente essas coisas. Né? Para essas coisas serem aperfeiçoadas na nossa vida, porque é agradável diante dele. Para cumprir a vontade dele, para que a glória dele seja, né? Para que a gente dê glórias na vida deles. A gente tem que aprender a se submeter, a gente tem que aprender também a obedecer, a imitar, a orar, a ter consideração. Principalmente em relação aos que pregam a palavra de Deus. Não é verdade? Por que, irmãos? Eles são tão importantes na nossa vida. O texto diz aí, olha só, uma outra questão muito interessante que está relacionada com isso. Ele diz assim, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Esses guias, né, estas pessoas que o Senhor coloca na nossa vida, que pregam a palavra de Deus, diz a palavra que eles velam por nossa alma. Né? Bonito, né? Velam pela nossa alma como quem devem prestar contas. Olha só. É uma coisa a ser aperfeiçoada mesmo, né? Deus coloca pessoas na nossa vida que velam pela nossa alma. Agora, por que eles velam na nossa alma? Porque há várias doutrinas estranhas, irmãos. E ele diz aí o texto, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. O que acontece é que muitas vezes na carreira que nos está proposta, aparecem essas doutrinas, várias doutrinas, essas doutrinas estranhas, e a gente pode se deixar envolver. Agora, quem prega a palavra de Deus, se Deus tem colocado na nossa vida os que pregam a palavra de Deus, certamente é para aprendermos a não deixarmos nos envolver com essas várias doutrinas e doutrinas estranhas, que há muitas. Há muitas. Sobre isso, o autor de Hebreus ele é enfático ao dizer, né? Jesus Cristo, ontem, hoje é o mesmo e será para sempre. Porquanto que vale estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocupam. Os que pregam a palavra de Deus certamente saberão disso. Jesus é o mesmo ontem e hoje e o será para sempre. Aqui o foco da pregação da palavra de Deus. Aqui o cerne da palavra de Deus. Aqueles que pregam a palavra de Deus, que correm a carreira que está proposta, sabem que é Jesus Cristo, o Messias, o ungido, e Ele é ontem e hoje o mesmo, e o será para sempre. Ele é o Cristo. Ele não é o Papai Noel, não é verdade? Ele não é um policial, não é verdade? Guarda a sua vida. Que guarda a sua vida como um general. Ele é o Cristo. Silvio Santos. O Silvio Santos. Há tantas perspectivas, não é mesmo? Ele diz, ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Os que pregam a palavra de Deus certamente saberão disso. E os que correm a carreira que nos está proposta, certamente saberão disso. E isto é agradável diante de Deus. Não deixemos nos envolver por doutrinas várias e estranhas. Os que pregam a palavra de Deus vivem isso, né, e pregam isso. É. Né? Vive e prega. Quando o Senhor fala que o povo dele perece por falta de conhecimento, Sem dúvida. É verdade, porque está muito claro. Está evidente, né? Basta olhar lá para o capítulo 11 de novo, né? E falar, bom, ele não é só da boca para fora, Tá muito né? nítido, né? Você não vê nada aqui da boca para fora, na verdade, né? Como a separação é bem nítida, assim, do que é do Senhor e do que não é. E o que não é do Senhor. Né? O que é falso, né? Exatamente. Portanto, irmãos, Deus nos aperfeiçoa em todo bem para cumprirdes a sua vontade. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregam a palavra de Deus, e não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Amém? Que Deus aperfeiçoe isso, né? Este bem nas nossas vidas.
na carreira que nos está proposta. Bom, vamos lá, tem mais coisa, hein? Verso 14 do capítulo 13. Alguém lê para mim, por favor. Verso 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Em quarto lugar, sobre esse ser aperfeiçoado em todo o bem, na carreira proposta. Está escrito: não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Na carreira que nos está proposta, sem dúvida é agradável diante de Deus, e Deus estará aperfeiçoando as nossas vidas, aquilo que a palavra diz: aqueles que correm a carreira que nos está proposta não têm aqui cidade permanente, mas buscam a que há de vir. O que ele está falando aqui, irmãos, a perspectiva de Hebreus, é o conceito do reino dos céus. É o conceito do reino inabalável. Ou seja, nós que corremos a carreira, devemos com certeza muito que Deus nos aperfeiçoe isso. Devemos sempre, diz a palavra, buscar as coisas do alto, as coisas do reino, sempre em primeiro lugar, porque não temos aqui cidade permanente. A nossa fundação não está aqui, a nossa pátria não está aqui. Nós temos uma outra pátria, nós estamos aqui como peregrinos, só de passagem. Aqui andamos em tendas, como em terra alheia. É assim que vivem os que correm a carreira que está proposta. O tesouro não está aqui, não é verdade? Porque o tesouro daqui perece, né? A ferrugem corrói, a traça corrói, o tesouro não está aqui, a cidade não está aqui, a pátria não está aqui, o reino não está daqui, não é visível a aparência. Agora, olha só que interessante, ele diz: buscam a que há de vir. O verbo é buscar. Irmãos, há uma coisa que Deus aperfeiçoa nas nossas vidas, com certeza, é o que a gente busca. Conforme a gente corre a carreira que nos está proposta, Deus vai trabalhar aquilo que nós vamos buscar, aquilo que estaremos buscando. Ele diz aí que nós não temos cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, nós buscamos as coisas do alto. Pelo menos devemos, né? Buscar, pensar, como diz a palavra, nas coisas do alto. Jesus disse para a gente orar e pedir. Na oração de Jesus, o que ele fala para a gente fazer? Venha a nós o quê? O reino, venha a nós o vosso reino. Ele está ensinando a buscar. Aqui há de vir, não é verdade? As coisas do alto. Irmão, é uma coisa que Deus certamente estará aperfeiçoando em nossas vidas. Se nós corremos a carreira que nos está proposta, Deus colocará a nossa perspectiva, né, como aqueles que correram a carreira que nos está proposta. Né? Olha só, por exemplo, Abraão, no capítulo 11, verso 10, diz: aguardava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é arquiteto e edificador. Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos. Diz que ele saiu em lugar que devia receber por heirante, partiu sem saber onde ia e peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Ou seja, irmãos, aguardar a cidade que tem fundamento, a cidade que Deus é o arquiteto e edificador, não é verdade? Essa é a perspectiva, né? É a perspectiva de um reino, diz a palavra, inabalável. Por que é tão difícil para nós buscarmos essas coisas? Buscar as coisas daqui. Porque eu acho que a gente está preocupado muito com essa cidade daqui, né? Com as coisas daqui.
com a cidade. É o que a gente aprende, né? Primeiro a gente aprende isso, buscar só as coisas daqui. As coisas desse mundo, né? Acho que nós somos... Ele a questão da avareza, né? Não tendo aqui cidade permanente. Então Tá ligado. Ele conflita diretamente com a questão de nome, né? Sim. Lança luz aqui, você fala, nossa, Sim. se eu estou buscando uma cidade permanente, algo uma pátria superior, para aspirar, eu não preciso ficar guardando coisas, fazendo os tesouros aqui, né? É que criança não se preocupa, né? Nada, né? Se não tiver, assim, não tem consciência. Assim que a gente devia ter. Depende da gente faz. Em relação a Deus. Eu acho aqui... O que não significa também não poder ser próspero, né? Não poder ser abençoado materialmente. O que não pode é colocar o coração. É a questão da perspectiva, né? É a questão de coração, de foco. Eu gosto desse verbo buscar, né? E ter como Senhor, como Jesus coloca lá, né? Que não pode ser dois senhores, às vezes E eu gosto desse termo buscar. O que a gente busca geralmente? Não, aquilo que a gente tem interesse, aquilo que a gente tem almeja, aquilo que a gente deseja, aquilo que está realmente na nossa cabeça, no nosso coração. A gente busca, não é verdade? A gente tem que aprender e ser aperfeiçoado por Deus nisso, com certeza. Não tenho a menor dúvida. Não é pouco, não. Portanto, irmãos, Deus nos aperfeiçoa em todo bem, para cumprirdes a sua vontade. Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Olha, uma expressão, é uma afirmação, né? Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Nós, ele diz, não somos os que retrocedem, mas nós somos os da fé. Nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. É muito interessante as expressões que fala nós aqui na carta de Hebreus. Todos os nós somos da fé. Nós não temos aqui cidade permanente. Nós buscamos a que há de vir. A carreira proposta. Bem, tem mais. Tem mais duas para a gente terminar. Verso 15 e 16 do capítulo 13. Alguém lê para mim, por favor. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Em quinto lugar, né, sobre esse ser aperfeiçoado em todo bem na carreira proposta, está escrito: ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Na carreira que nos está proposta, sem dúvida, algo é agradável diante de Deus e Deus estará aperfeiçoando em nossas vidas. O quê? Oferecer a Deus sacrifício de louvor. Eis aqui um conceito que hoje, nesse tempo que a gente tem vivido, para muitos tem sido dificílimo assimilar, né? Mas nós, irmãos, que corremos a carreira que nos está proposta, precisamos ter isso como certo. O quê? A carreira, irmãos, que nos está proposta é uma carreira de sacrifícios de louvor a Deus. Diz a palavra que com tais sacrifícios Deus se compraz, ou seja, Deus se agrada. A gente não está falando aqui que Deus opera aquilo que é agradável diante dele nas nossas vidas? Irmãos, tem uma coisa aqui que Deus se agrada: sacrifícios de louvor. Agora, o que são os sacrifícios de louvor? Renúncia. Fruto dos lábios que confessam seu nome. Os frutos? Se a pessoa confessa, tem que ter fruto. E o fruto tem que ser o É o resultado, né? Renúncia, Pai. A gente tem que sacrificar tudo.
Em favor de Deus. É verdade. Deus em primeiro lugar, é o mandamento. Não tem aquela, a família em primeiro, o marido em primeiro, É sempre Deus o em Senhor. primeiro. Na minha opinião, basicamente, você quer saber o que é sacrifício de louvor, basta você começar a correr a carreira que está proposta. É correr a carreira que nos está proposta. Eis um sacrifício imenso de louvor a Deus. Basta correr essa carreira que logo saberemos o que é um sacrifício de louvor. Isso que eles falam, não aceita Jesus, não é complicado. É a nossa própria vida, né? Voltando-se a Deus, deixando-se levar a Deus. Vinde após mim, disse Jesus. Segui-me. Aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Irmãos, quer saber o que é sacrifício de louvor? Entra na carreira que está proposta. E siga Jesus. E siga Jesus. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Tudo que nós temos visto aqui sobre a carreira, que a gente viu desde o começo, tudo que a gente viu sobre essa carreira que está proposta, irmãos, a gente chega numa expressão aqui: sacrifício de louvor, a nossa vida sendo entregue. Para que, irmãos, para que Ele venha aperfeiçoar a nossa vida, para que Ele venha operar em nós aquilo que é agradável diante dEle, eis o sacrifício de louvor. A nossa vida, correr a carreira que nos está proposta. Esta é a perspectiva, irmãos, da carreira. É uma carreira de sacrifícios, de louvor a Deus. A gente está falando aqui de agradar a Ele. Nós estamos falando aqui de cumprir a vontade dEle. Nós estamos falando aqui da glória dEle. Irmãos, sacrifício de louvor. Certamente, né? Na nossa vida, muitos sacrifícios a Deus vão ser necessários ao longo da carreira, não é, Pai? Cumprir a vontade dEle, sem sacrifício? Permanecer fiel na carreira sem sacrifício? Agradar a Deus sem sacrifício? Irmãos, Jesus disse, aquele que quiser fazer a vontade do Pai vai ter que desagradar irmão, pai, mãe e até a própria vida. Porque você deseja para a sua vida tudo de bom, né? Você quer ser feliz, quer passear, quer viajar, quer tudo. Então você tem que ter sacrifício. Sacrifícios de louvor. Outra coisa que mudou muito, né, hoje em dia, né, na perspectiva que a gente ouve muitas vezes, né? Sacrifício? Eu? Que nada. Renunciar? Negar? Sacrifício, beleza, mas vai ganhar o quê? É pra agora? Agora de louvor, não, aí... Aí entra nas negociatas, né? Mas não é isso que aqui a palavra está falando, né? Porque é para louvor a Ele, sacrificar. Eu lembro daquela mulher do nardo precioso derramado em Jesus. Lembra? Aquilo tinha aquele vaso que ela quebra na presença de Jesus. Ela não derrama, ela quebra o vaso, porque ela não ia usar mais aquele vaso só para o Senhor, só para adorar o Senhor. Aquilo é um sacrifício. E era tudo que ela tinha. Portanto, irmãos, Deus nos aperfeiçoa em todo bem para cumprirdes a sua vontade. Ofereçamos a Deus sempre, diz a palavra. Na carreira que nos está proposta, a perspectiva do sacrifício é? Sempre sacrifício de louvor. Olha só, grava isso, sempre sacrifício de louvor. Sempre sacrifício de louvor. Não é ontem, não é agora, não vai ser amanhã, é sempre. Quando que é, Christian? Sempre sacrifício de louvor. Ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Sem sacrifício, irmãos, essa carreira a gente retrocede. A gente volta para trás. A gente não conhece nada de Deus. A gente precisa aprender e ser aperfeiçoado nisso, com certeza. Né? Com certeza. Bom, em último lugar, capítulo 13, verso 22. Alguém lê para mim. Rogo-vos ainda, irmãos, que
suportais a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Em sexto lugar, sobre esse ser aperfeiçoado em todo o bem, na carreira que nos está proposta, está escrito: suporteis a presente palavra de exortação. Bom, na carreira, irmãos, que nos está proposta, sem dúvida, algo é agradável diante de Deus e Deus estará aperfeiçoando em nossas vidas. Devemos aprender a suportar a exortação. Vocês sabem, né? A carta de Hebreus é totalmente exortativa, né? Uma grande exortação, né? Tudo que está aqui resumidamente, né? E é grande para nós e ao mesmo tempo é resumido, né? Mas é uma carta, é uma grande exortação, né? A carreira, ela é cheia de exortações do Senhor, não é verdade? Agora, qual que é a recomendação para nós que estamos na carreira que nos está proposta? É que Deus com certeza estará aperfeiçoando a nossa vida, né? Suportar a palavra de exortação. Rogo-vos ainda, irmãos, olha só, para quem que é? Para os irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação. Uma coisa é ser exortado, outra coisa é aprender a suportar a exortação. Uma coisa é você ser exortado, outra coisa é você suportar a exortação. Como precisamos de sermos aperfeiçoados nisto por Deus, não é mesmo, irmãos? Como suportar? Né? É sacrifício de louvor, né? Irmãos, aquilo que a gente falou um pouco sábado passado, lembra? Sobre a correção, sobre a disciplina do Senhor, sobre não menosprezar, sobre se submeter. A palavra de Hebreus, né, fala disso o tempo todo, né? Fala se ouvir a voz e não endurecer o coração, sobre se deixar levar ao que é perfeito, sermos conduzidos pelo nosso Pai, os filhos conduzidos à glória, né? Sobre sacrifício, sobre viver pela fé, tantas coisas. A gente tem que simplesmente pegar e aprender a suportar a exortação. Suportar. Sacrificar a alma. Sacrificar, né, sacrifícios de louvor, negar a si mesmo. Né? Deus fala assim, tem que, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Já pensou sobre isso? O que significa isso? Perder a sua vida? Quem quiser ganhar, perca. Porque quem ganhar a sua vida, ele diz, perdê-la. E aí a gente recebe uma palavra como essa, o que a gente tem que fazer? Suportar a exortação. Quem que vai precisar aprender a suportar a exortação na carreira que está proposta, irmãos? Todos que estiverem na carreira que está proposta. Todos. Indiferente da vocação, indiferente do papel no corpo, indiferente porque Deus disciplina aqueles que trata como filho. Todos que recebe como filho, Ele disciplina, Ele corrige. Porque sem exortação, porque sem disciplina, porque sem correção, diz a palavra que nós não somos filhos, nós somos bastardos. Então nós precisamos aprender a se submeter, nós precisamos aprender a suportar, nós precisamos aprender a sacrificar, precisamos aprender a renunciar, aprender a suportar a palavra de exortação. Deus nos aperfeiçoou em todo bem, irmãos, para cumprir a sua vontade. Certamente será aprender a suportar a presente palavra de exortação. Eu gosto desse termo também, né? Presente palavra de exortação. A exortação vem no tempo presente. Não vem depois não, viu? Tem uma perspectiva, né? Que viveu por séculos, inclusive dentro da igreja cristã, sobre o purgatório, né? Que era onde um local depois da morte, onde você seria purgado, né? Onde você seria corrigido, disciplinado, mas a perspectiva bíblica não é um tempo depois não, é um tempo presente, é agora. Vos aperfeiçoe agora em todo bem. Porque depois não tá hoje se ouvides a sua voz. Hoje se ouvides a sua voz. Depois vai
Mas vocês sabem, não estou falando coisa da minha cabeça, aqui é coisa da história. E ainda se acredita. Algumas outras religiões acreditam, inclusive, que morre, encarna de novo, aí encarna numa outra forma, aí para corrigir, para ir pagando, para ir corrigindo, para não sei o que, não é o que a palavra fala. Corrigindo só está piorando. Cada vez mais. Ele nasce assassino, daí ele nasce assassino e ele vai abaixando de posto. Mas nós que corremos a carreira que nos está proposta, nós precisamos aprender a suportar a palavra de exortação. A palavra é exortativa, o evangelho é exortativo, o evangelho confronta, a cruz confronta, não é verdade? O negar a si mesmo confronta com quem? Com nós, com a nossa vida, com o nosso pecado, com a nossa natureza rebelde, em inimizade com Deus. Nós precisamos aprender a se submeter para que Deus trabalhe, acolher a palavra, né? Se suportar a palavra, receber a palavra e não recalcitrar a palavra, e não recalcitrar os aguilhões. O Tiago diz, né? Acolher a palavra com mansidão. Com mansidão, a voz encantada, qual poderosa para salvar a vossa alma. Acolher, receber, suportar, não recalcitrar. Facilmente recalcitramos e não é facilmente que suportamos. Quem acha que é fácil, eu não acho. Muito pelo contrário. Eu já não concordo muito, eu acho que é bem difícil. É sacrifício. É negar mesmo, é negar. É negar. É renunciar. Renúncia é renúncia, não é? Começa pela própria palavra. Não existe sacrifício fácil. Se é sacrifício, é sacrifício, exatamente. A palavra usada, ela já fala exatamente tudo o que é, né? Você já viu as pessoas falarem assim, depois que eu ficar mais e cruz, eu aceito Jesus. Cruz é cruz, né? Você vê que Jesus, ele não fez um sacrifício numa piscina, num resort. Né? Que sacrifício. Ele fez aonde? É na cruz, é no Calvário, né? No Gólgota, lugar de morte, lugar chamado caveira. Fora da porta. Fora da porta, como diz aqui, né? Saiu fora da porta. Bom, irmãos, para finalizar esse estudo e essa série de estudos, vamos ler novamente capítulo 12, verso 1 e depois o capítulo 13, verso 20 e 21. Só para a gente finalizar essa série, esse estudo, para que fique mais uma vez gravado, né, essa palavra. Capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, irmãos, com perseverança a carreira que nos está proposta. Capítulo 13, verso 20 e 21 diz: Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprires a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Chegamos ao fim desta série de estudos e o texto que fica sobre tudo o que vimos é: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Isto certamente é agradável diante dele. Minha oração é que o Senhor, o Deus da paz, nos aperfeiçoe em todo bem, para cumprir a sua vontade, operando em nós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por esta palavra, por este livro tão rico, tão maravilhoso. Obrigado por esta carreira. Pai, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Obrigado porque
é o caminho que o Senhor tem nos direcionado, Pai, para que a nossa vida venha de fato ser agradável diante dos Seus olhos, para que a nossa vida venha a trazer glórias ao Teu Filho Jesus, para que a nossa vida venha a ser digna do Teu sacrifício, da Tua obra. Pai, obrigado, Pai, por esta palavra, Senhor, que o Senhor nos ensine a correr com perseverança, Pai, a carreira que nos está proposta. E, Pai, e que ao longo desta jornada, desta corrida, Senhor, o Senhor venha a nos aperfeiçoar em todo o bem, Pai, naquilo que é agradável diante dos Seus olhos, para cumprir a Sua vontade por meio de Jesus, por meio do sangue, por meio da carne, por meio da obra de Cristo, Senhor, para o louvor e para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, apresentando as nossas vidas, para que seja de fato, Senhor, estes sacrifícios de louvor ao Teu nome, Senhor. Obrigado porque o Senhor se revela a nós como o Deus da paz. Obrigado porque o Senhor se revela a nós como o Pai que nos conduz à Tua glória. Obrigado porque nessa carreira o Senhor abriu para nós o véu e podemos entrar com intrepidez no Santo dos Santos. Obrigado porque nessa carreira, Pai, nós temos um forte alento. Obrigado porque nesta carreira há um trono, Pai, de graça e de glória, Senhor, e podemos nos achegar para receber misericórdia e achar graça, Pai. Obrigado porque nesta carreira há um grande pastor de ovelhas, há um grande sumo sacerdote, há o apóstolo e autor da nossa fé e da nossa confissão. Obrigado, Pai, por estas palavras, obrigado por estes ensinos, e que o Senhor nos ensine a guardar e suportar estas palavras de exortação, para o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. E amém. Se você quiser orar, fique à vontade.